Olá pessoal, eu sou o professor Emerson Menezes e você está no canal História Telia. Se você é um amante de história, se você gosta de história, se você é um curioso pela história, você está no canal certo, então não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, dê o like nos vídeos e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Quanto mais pessoas assistirem esses vídeos, mais o História Telia vai crescer e mais a história vai ser divulgada. História Telia, o canal que coleciona suas histórias. Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito caro à história, o tempo histórico. Bem, a discussão sobre o tempo, ela perpassa toda a historiografia. Se a gente for fazer uma análise histórica das várias fases da historiografia, nós vamos ver discussões sobre a temporalidade. Afinal, o tempo, junto com a memória, são os dois principais elementos para a produção histórica. Discutir o tempo não é uma coisa fácil. Agostinho de Hipona, nas suas Confissões, lá no livro 11, já nos deixa uma instigante contribuição. Ele fala mais ou menos assim: o que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Mas se me perguntarem e eu tentar explicar à pessoa o que é, eu já não sei. Essa mistura de certeza e incerteza com relação ao tempo já demonstra que esse elemento temporal ele é escorregadio e, portanto, merece atenção especial de historiadores, estudantes de história e professores de história. Durante muito tempo, a história foi considerada uma ciência do passado. Isso quer dizer que apenas o passado fazia parte da temporalidade histórica. Isso mudou nos últimos tempos. Embora tenha sido durante muito tempo considerado uma ciência do passado, a gente pode perceber que outras temporalidades fizeram parte da história. Se a gente for recorrer a Heródoto, vai ver que, embora relatasse coisas já acontecidas, a testemunha ocular, ou seja, a visão do acontecimento in loco, já era reclamada por Heródoto, ou seja, o presente estava ali presente. Ao longo do tempo, essa ideia de história como ciência que reconta casos do passado foi se consolidando. Até o século XIX, isso era a tônica, porque a historiografia tratava a história a partir de fontes escritas, oficiais, e que não cabia a interpretação do historiador, ou seja, o acontecimento do passado já estava dado e o historiador só precisava ir às fontes e reproduzir esse acontecimento. Isso quer dizer que o único tempo acessível à história era o tempo passado. No início do século XX, embora alguns historiadores de outras partes do mundo, a exemplo da Alemanha, já tivessem produzido algo nesse sentido, mas a escola dos Annales francesa, surgida no final da década de 20 do século XX, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, colocou uma nova perspectiva temporal para a história. Marc Bloch mesmo afirmava que para que o historiador pudesse produzir história, ele teria que ir ao passado com questionamento do presente. Ou seja, começa aí uma simbiose, uma troca entre duas temporalidades, o passado, já consolidado na produção historiográfica, e o novo presente. Essa relação de presente e passado perdurou durante muito tempo na historiografia e é hoje muito aplicada. Você, como historiador, como professor de história, como estudante de história, provavelmente sabe que ir às fontes apenas por ir não vai dar grande resultado. Você precisa ter uma problemática, um problema que lhe aflige, que lhe instiga agora no presente para ir às fontes. É tanto que existe aquela nossa velha frase conhecida: toda história é história contemporânea, porque ela é feita na época que o historiador está vivendo. A Escola dos Annales deu um salto qualitativo do ponto de vista da temporalidade histórica.
pois essa simbiose de presente e passado permitiu uma abertura muito grande ao trabalho do historiador, inclusive quebrar aquele paradigma de que o historiador não poderia fazer a interpretação das fontes. A partir da segunda metade do século XX, surgem novas perspectivas com relação à temporalidade e acrescenta-se a ela o futuro. Um historiador alemão chamado Reinhard Koselleck propôs uma construção teórica para a gente estudar o tempo muito interessante. Ele não trabalha necessariamente com a ideia dessa ordem cronológica e temporal de passado, presente e futuro, onde o passado está atrás, o presente no meio e o futuro na frente. Ele trabalha com a perspectiva de campo de experiência e horizonte de expectativa, que não quer dizer necessariamente passado e futuro, mas uma ferramenta para que o historiador possa, na sua produção historiográfica, tentar encaixar e entender, analisar e criticar as temporalidades que estão nas fontes que ele está trabalhando. Então, essa ideia de campo de experiência e horizonte de expectativa gerou para o historiador outras perspectivas também para a compreensão do tempo histórico e, consequentemente, para a sua produção historiográfica. Por fim, duas contribuições mais recentes podem também ser apontadas. A primeira delas é o aceite pela historiografia da história do tempo presente. Ao se consolidar como uma possibilidade de escrita da história, o tempo presente também consolida a ideia de que a história não é só passado. Mas é possível você fazer uma história daqueles tempos mais próximos do historiador, o que era um tabu até o século XIX, que foi quebrado um pouco no século XX, mas tinha pouca aplicação. A história do tempo presente permite que você, como historiador, consiga contar a história de ontem. E com um ganho muito grande, seguindo a metodologia histórica. Um outro autor bastante importante nessa discussão é François Hartog, um outro historiador que desenvolveu teorias muito interessantes para a discussão do tempo histórico. Segundo Hartog, cada sociedade tem um modo característico de enxergar o tempo. E a partir disso, ela cria o que ele chama de regimes de historicidade. Então, em algumas sociedades há um regime de historicidade futurista, porque aquela sociedade trabalha na perspectiva de futuro. Isso aconteceu, por exemplo, quando a humanidade começou a pensar no progresso das coisas. Então, sempre tudo na perspectiva do que virá. Hoje, Hartog é utilizado para a gente entender um fenômeno que é chamado de presentismo. Ou seja, a nossa sociedade tem uma visão da temporalidade histórica voltada para o presente. Isso traz consequências, principalmente para nós historiadores, professores de história. A primeira delas é que quando você se concentra apenas no presente, você tende a desconsiderar o passado. E como nós temos na história uma tradição muito grande sobre o passado, isso gera um risco da história ser esquecida. Porque as gerações novas vão começar a se distanciar muito dessas raízes históricas ou desse tempo mais afastado. Uma outra coisa é que quando a gente concentra as nossas perspectivas muito no presente, também diminui-se aquela ideia de planejamento para o futuro ou um certo vazio do que se esperar, do que seja uma perspectiva para o tempo que virá. Então, o presentismo é uma discussão ainda muito importante dentro da historiografia e precisa ser sempre revisitada. Esses foram alguns pontos sobre temporalidade histórica que você pode discutir aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Você já leu algo sobre isso? O que é que você acha da relação da história com o passado, com o presente e com o futuro? É muito importante você
dar a sua opinião para a gente discutir. Esse é um tema complexo, extenso, que não caberia num vídeo tão pequeno, mas serve muito mais para que a gente possa provocar o debate. Então, você está preparado para essa discussão? Então venha e coloque seu comentário aí embaixo. E não se esqueça, todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Isso faz com que o História Telia seja divulgado e a gente consiga produzir mais materiais. E se você é professor de História e quer participar do História Telia, também pode deixar um comentário aí, entre em contato com a gente. Será um prazer tê-lo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.